Há verdades que são registradas abertamente, e há revelações que são guardadas em silêncio, conhecimentos que permanecem ocultos, que são protegidos do público geral, que despertam apenas investigadores determinados. Segundo Coríntios 12:4, revela uma dessas revelações. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. À primeira vista, parece apenas descrição de experiência mística, relato de arrebatamento espiritual extraordinário, testemunho de encontro sobrenatural pessoal. Mas quando você compreende o peso real desta declaração, algo desperta em sua alma, uma inquietação profunda, um desconforto espiritual, uma percepção de que Paulo recebeu conhecimento que deliberadamente não compartilhou. Paulo não estava apenas relatando experiência pessoal, estava revelando que existe dimensão de conhecimento divino que não pode ser comunicada publicamente, uma realidade espiritual que transcende capacidade de linguagem humana, uma revelação que é protegida por comando divino. Esta passagem é uma convocação, um chamado à investigação, um convite para mistério profundo, porque revela que você pode estar satisfeito com conhecimento parcial quando revelação completa existe. Pode estar funcionando com informação limitada quando verdade total foi recebida. Pode estar vivendo com fragmentos quando revelação integral aguarda descoberta. Paulo operava com conhecimento que transcendia suas próprias cartas. Possuía revelações que excediam seus ensinos públicos. Guardava verdades que não poderiam ser expressas através de palavras humanas. Protegia mistérios que eram reservados para a comunicação direta com Deus. E isso deveria despertar fome investigativa desesperada em você. Não curiosidade casual, não interesse especulativo, mas fome santa por descobrir sinais da revelação não publicada. Mas você está investigando além do que está escrito? Sua busca espiritual procura pistas do conhecimento não comunicado? Você desenvolveu sensibilidade para perceber evidências da revelação guardada? Você cresceu além de satisfação com informação superficial? Se a resposta for não, esta revelação se torna seu convite para a investigação mais profunda. Sua oportunidade de descoberta. Seu chamado para pesquisa espiritual séria. Porque há multidões de cristãos satisfeitos apenas com conhecimento publicado, funcionando exclusivamente com informação explícita, limitando-se à revelação óbvia, evitando investigação que exige esforço mental e espiritual. Não percebem que estão desperdiçando oportunidades de descoberta, ignorando pistas disponíveis, vivendo com conhecimento incompleto quando revelação total pode ser investigada. Hoje, você sentirá o peso da revelação que Paulo nunca publicou. Descobrirá 7 aspectos desta experiência inefável que deveriam despertar fome por investigação. 7 realidades que expõem diferença entre conhecimento superficial e pesquisa profunda. Prepare-se para ser desafiado como investigador espiritual, para ser confrontado sobre sua sede de descoberta, para ser convocado à pesquisa séria. Porque depois que você compreender a magnitude da revelação que Paulo guardou, não conseguirá mais se satisfazer apenas com conhecimento óbvio. Você está pronto para a investigação? O primeiro aspecto da revelação que Paulo recebeu, mas nunca publicou, está na experiência extraordinária de arrebatamento ao terceiro céu. Paulo teve acesso direto à dimensão celestial mais elevada, onde recebeu conhecimento que transcendia a compreensão terrestre. E isso deveria despertar você para uma realidade perturbadora. Você está investigando apenas revelação terrestre quando o conhecimento celestial foi acessado? Paulo distinguia claramente entre conhecimento que recebia através de estudo e revelação que obtinha através de experiência direta no paraíso. Não era visão simbólica ou sonho espiritual.
era translado literal para a dimensão onde Deus habita e onde verdades eternas são conhecidas em totalidade. Quando Paulo mencionava terceiro céu, estava indicando hierarquia celestial específica. Primeiro céu, como atmosfera terrestre. Second céu, como espaço cósmico. Terceiro céu, como habitação divina, onde conhecimento absoluto reside e onde propósitos eternos são revelados em completude. Você está investigando sinais deste conhecimento celestial nas cartas de Paulo? Quando estuda escritos apostólicos, procura evidências de informação que só poderia vir de experiência no paraíso? Se examinar cuidadosamente, descobrirá que Paulo ocasionalmente revela fragmentos de conhecimento que transcendem origem terrestre. Experiência incluía visão direta da glória divina, compreensão completa de propósitos eternos, conhecimento sobre cronologia profética detalhada, revelação sobre estrutura do reino celestial, informação sobre julgamentos futuros e sabedoria sobre mistérios que não poderiam ser comunicados através de linguagem limitada. Paulo operava com perspectiva que incluía conhecimento direto do paraíso. Suas cartas ocasionalmente revelam insights que só poderiam vir de experiência no terceiro céu. Referências enigmáticas que apontam para conhecimento mais amplo que não podia ser totalmente comunicado. Pistas incluem declarações sobre coisas que olho não viu, nem ouvido ouviu. Referências a mistérios que serão revelados, menções de conhecimento parcial atual e alusões a revelações futuras que completarão o entendimento presente. Evidências de que Paulo sabia muito mais do que podia expressar. Você desenvolveu sensibilidade para identificar essas pistas? Quando lê cartas paulinas, reconhece momentos onde o apóstolo está se referindo indiretamente a conhecimento não comunicado? Percebe quando Paulo está limitando revelação por restrições divinas? O arrebatamento ao terceiro céu garantiu que Paulo operasse com conhecimento celestial que influenciava todos seus ensinos, mas que não podia ser totalmente revelado até momento apropriado, determinado por Deus. O segundo aspecto da revelação que Paulo nunca publicou está nas palavras inefáveis que ouviu no paraíso. Paulo recebeu comunicação direta de Deus que transcendia a capacidade de linguagem humana para expressar. E isso deveria despertar você para uma descoberta fascinante. Você está identificando momentos onde Paulo luta para expressar verdades que excedem vocabulário terrestre? Paulo não estava sendo mistificador quando declarava que palavras eram inefáveis. Estava reconhecendo limitação fundamental da linguagem humana para comunicar realidades celestiais. Conhecimento recebido no paraíso operava em dimensão que transcendia a capacidade de expressão através de palavras terrenas. Quando Paulo tentava comunicar aspectos dessa revelação, frequentemente usava linguagem paradoxal, metáforas complexas ou declarações que pareciam contraditórias na superfície. Não por confusão, mas por necessidade de forçar linguagem limitada a carregar verdades infinitas. Você está identificando esses momentos de tensão linguística nas cartas? Quando Paulo usa expressões como mistério, inefável, incompreensível, insondável, está frequentemente apontando para aspectos da revelação não publicada que influenciam seus ensinos, mas que não podem ser totalmente comunicados. Evidências incluem declarações sobre amor que excede conhecimento, paz que sobrepuja entendimento, alegria indizível, glória que não pode ser comparada com sofrimentos presentes e sabedoria que confunde sábios deste mundo, todas apontando para conhecimento que transcende capacidade de expressão completa. Paulo desenvolveu técnicas para comunicar fragmentos da revelação inefável. Usava analogias múltiplas para cercar verdades que não podiam ser expressas diretamente.
Empregava linguagem tensional, que forçava leitores a transcender compreensão literal. Utilizava silêncios estratégicos que apontavam para conhecimento não comunicado. Momentos onde Paulo interrompe linha de pensamento abruptamente, onde declara que não pode continuar a explicação, onde afirma que leitores não estão prontos para a revelação mais profunda, onde admite que está falando como louco ou que usa linguagem humana inadequada. Se esta investigação está despertando fome por descobrir revelações ocultas, se inscreva no canal. Clique no sininho para não perder pistas que Paulo deixou sobre conhecimento não publicado. O terceiro aspecto da revelação que Paulo nunca publicou está na proibição divina explícita de comunicar o conhecimento recebido. Paulo não escolheu guardar revelação por preferência pessoal, mas obedeceu o comando direto de não publicar verdades específicas. E isso deveria despertar você para uma realidade surpreendente. Você está reconhecendo momentos onde Paulo obedece restrições divinas sobre revelação? Paulo declarou que não era lícito ao homem falar as palavras ouvidas. Não era questão de incapacidade linguística, mas de proibição divina específica. Deus determinou que certas revelações não deveriam ser comunicadas publicamente até tempo apropriado ou audiência preparada. Quando Paulo respeitava essas restrições, demonstrava obediência apostólica exemplar. Prova de que operava sob autoridade divina que transcendia sua própria vontade de compartilhar conhecimento. Evidência de que algumas verdades são protegidas até momento determinado por sabedoria eterna. Você está identificando o padrão de obediência a restrições divinas nos escritos paulinos? Quando Paulo interrompe a explicação ou declara que não pode continuar, frequentemente está obedecendo limites estabelecidos por revelação direta durante experiência no terceiro céu. Evidências incluem declarações como: não convém gloriar-me, falarei visões embora não convenha, sei de homem em Cristo há 14 anos, não sei se no corpo ou fora do corpo Deus sabe, ouvi palavras inefáveis que não é lícito o homem falar. Todas indicando tensão entre conhecimento possuído e permissão para comunicar. Paulo desenvolveu linguagem codificada para respeitar restrições, enquanto fornecia pistas para investigadores sérios. Usava referências indiretas que preservavam obediência, mas permitiam descoberta por quem buscava diligentemente. Empregava símbolos e metáforas que protegiam revelação, enquanto disponibilizavam fragmentos. Proibição não era permanente, mas temporal. Paulo sabia que revelação completa seria comunicada em momento apropriado, determinado por cronologia divina. Suas cartas contêm pistas sobre quando e como o conhecimento guardado seria revelado publicamente. Referencias à revelação de mistério, manifestação de verdade oculta, conhecimento que será completado e tempo de restauração de todas as coisas. Indicações de que Paulo operava com conhecimento de cronologia para a revelação completa da verdade guardada. A proibição divina de comunicar revela que Paulo operava como administrador fiel de mistérios que transcendiam sua autoridade pessoal para revelar publicamente. O quarto aspecto da revelação que Paulo nunca publicou está no conhecimento detalhado sobre cronologia profética que recebeu durante a experiência no terceiro céu. Paulo teve acesso à timeline completo de eventos futuros, mas foi restringido de revelar datas e sequências específicas. E isso deveria despertar você para uma descoberta fascinante. Você está identificando pistas cronológicas que Paulo deixou sem revelar timing completo? Paulo recebeu no paraíso visão completa de como a história humana culminaria. Conhecimento sobre sequência exata de eventos escatológicos, timing preciso de julgamentos divinos, cronologia detalhada de restauração do reino e calendário específico de cumprimento profético.
mas foi proibido de publicar datas e sequências completas. Quando Paulo escrevia sobre eventos futuros, operava com conhecimento total, mas comunicava apenas fragmentos permitidos. Suas profecias são precisas, mas incompletas intencionalmente. Verdades sobre futuro são reveladas, mas cronologia é protegida até momento apropriado. Você está investigando pistas cronológicas que Paulo forneceu indiretamente? Quando estuda passagens proféticas paulinas, procura evidências de conhecimento mais amplo que está sendo deliberadamente limitado? Se examinar cuidadosamente, descobrirá que Paulo ocasionalmente revela sequências que apontam para cronologia não comunicada. Evidências incluem referências a tempos e estações que não precisam ser escritos, sinais que precedem dia do Senhor, ordem específica de ressurreições, sequência de julgamentos e timing de restauração universal. Todas indicando conhecimento cronológico mais detalhado que não pode ser totalmente comunicado. Paulo usava linguagem como já sabeis, não necessitais que vos escreva, vós mesmos sabeis perfeitamente, quando viram falando em paz e segurança. Indicações de que leitores tinham acesso a conhecimento cronológico que não estava sendo registrado publicamente, mas que era comunicado verbalmente. Pistas incluem referências à geração que não passaria, sinais que identificariam proximidade, eventos que marcariam início de sequência final e indicadores que confirmariam timing profético. Evidências de que Paulo conhecia cronologia específica, mas revelava apenas marcadores gerais. O conhecimento de cronologia profética explica a precisão de predições paulinas sobre eventos futuros, combinada com deliberada vagueza sobre timing específico. O quinto aspecto da revelação que Paulo nunca publicou está no conhecimento detalhado sobre estrutura e funcionamento do reino celestial. Paulo teve visão direta de como o paraíso opera, hierarquias angélicas funcionam e governo divino é administrado. Isso deveria despertar você para uma investigação profunda. Você está identificando referências indiretas que Paulo fez sobre conhecimento celestial não comunicado? Paulo recebeu no terceiro céu compreensão completa sobre organização celestial. Conhecimento sobre diferentes níveis de glória, hierarquias de autoridade angélica, estrutura de governo divino, funcionamento de justiça celestial e administração de propósitos eternos. Informação que transcendia descrições que poderiam ser comunicadas através de linguagem humana. Quando Paulo ocasionalmente referenciava aspectos do conhecimento celestial, usava linguagem cuidadosamente limitada. Suas descrições sobre realidades celestiais são precisas, mas deliberadamente incompletas. Verdades sobre paraíso são reveladas, mas estrutura total é protegida da comunicação completa. Você está investigando momentos onde Paulo revela fragmentos de conhecimento sobre funcionamento celestial? Quando menciona principados, potestades, tronos, dominações, está frequentemente se referindo a aspectos da estrutura celestial que observou diretamente, mas que não pode descrever completamente. Evidências incluem referências a diferentes tipos de corpos celestiais, variedades de glória, ordem de ressurreições, hierarquias de autoridade, níveis de recompensas e gradações de responsabilidade eterna. Todas apontando para conhecimento estrutural mais detalhado que não pode ser totalmente explicado. Paulo desenvolveu linguagem analógica para comunicar aspectos da estrutura celestial. Usava comparações com organizações terrenas, metáforas de construção, analogias militares e símbolos familiares para transmitir fragmentos de conhecimento sobre realidades que transcendiam a experiência humana normal. Referências a fundamento apostólico, edifício divino, templo espiritual, cidade celestial e governo eterno.
todas indicando conhecimento arquitetural e organizacional mais específico que estava sendo comunicado através de analogias limitadas, mas que apontavam para a realidade muito mais complexa e gloriosa. A revelação sobre a estrutura do reino celestial explica a precisão de Paulo sobre realidades eternas, combinada com o uso consistente de linguagem analógica, em vez de descrição literal completa. O sexto aspecto da revelação que Paulo nunca publicou está no conhecimento específico sobre julgamentos futuros que presenciou durante a experiência celestial. Paulo teve visão direta de como justiça divina será administrada, mas foi restringido de revelar detalhes específicos sobre processo e critérios. Isso deveria despertar você para uma descoberta perturbadora. Você está identificando pistas que Paulo deixou sobre julgamentos que conhecia em detalhes, mas não podia comunicar completamente. Paulo recebeu no paraíso visão detalhada de tribunal de Cristo, julgamento das nações, avaliação de obras, distribuição de recompensas e execução de justiça divina. Conhecimento sobre critérios específicos, processo detalhado, evidências consideradas e sentenças determinadas. Informação que seria aterrorizante se comunicada prematuramente. Quando Paulo escrevia sobre julgamentos futuros, operava com conhecimento específico, mas comunicava apenas princípios gerais. Suas advertências sobre prestação de contas são precisas, mas deliberadamente limitadas em detalhes específicos. Verdades sobre julgamento são reveladas, mas processo completo é protegido. Você está investigando referências que Paulo fez a conhecimento judicial que possuía, mas não comunicava totalmente? Quando menciona tribunal de Cristo, julgamento de obras ou prestação de contas, frequentemente está se referindo a processo que presenciou diretamente, mas que não pode descrever em detalhes. Evidências incluem declarações sobre todo joelho se dobrará, cada língua confessará, obras serão provadas pelo fogo, galardões serão distribuídos conforme obras, e justiça será estabelecida universalmente. Todas indicando conhecimento processual mais detalhado, que não pode ser totalmente revelado. Paulo usava linguagem como todos compareceremos. Cada um dará conta, importa que apareçamos, seremos transformados. Incorrupção vestirá corrupção. Indicações de que conhecia processo específico, mas revelava apenas aspectos que serviam para motivação e preparação espiritual. Referências a livros sendo abertos, nomes escritos, registros mantidos, evidências apresentadas e decisões finais. Todas apontando para conhecimento sobre procedimentos judiciais celestiais que Paulo presenciou, mas que não estava autorizado a detalhar publicamente. O mistério dos julgamentos futuros explica a seriedade de advertências paulinas sobre prestação de contas, combinada com limitação deliberada de detalhes específicos sobre processo judicial. O sétimo e último aspecto da revelação que Paulo nunca publicou está no conhecimento sobre escopo e processo de restauração universal que presenciou no terceiro céu. Paulo teve visão de como todas as coisas serão reconciliadas, mas foi restringido de revelar detalhes sobre metodologia e timeline da restauração cósmica. E isso deveria despertar você para uma investigação final. Você está identificando pistas que Paulo deixou sobre restauração que conhecia completamente, mas não podia comunicar em detalhes? Paulo recebeu no paraíso visão completa de restauração de todas as coisas. Conhecimento sobre como criação será libertada, humanidade será reconciliada, justiça será estabelecida e harmonia será restaurada universalmente. Informação sobre processo específico, metodologia divina e resultado final glorioso.
Quando Paulo ocasionalmente referenciava aspectos da restauração universal, usava linguagem cuidadosamente medida. Suas declarações sobre reconciliação cósmica são verdadeiras, mas deliberadamente limitadas em escopo de detalhes. Verdades sobre restauração são reveladas, mas processo completo é protegido. Você está investigando momentos onde Paulo revela fragmentos sobre restauração que conhecia completamente? Quando menciona reconciliação de todas as coisas, sujeição universal ou restauração cósmica, frequentemente está se referindo a processo que presenciou, mas que não pode descrever totalmente. Evidências incluem declarações sobre Deus ser tudo em todos, toda a criação, gemer aguardando libertação, reconciliação do mundo, sujeição voluntária universal e estabelecimento de justiça eternal, todas indicando conhecimento mais específico sobre como restauração será accomplished. Paulo desenvolveu linguagem esperançosa, mas cuidadosa para comunicar aspectos da restauração universal. Usava declarações que revelavam escopo sem detalhar metodologia, que confirmavam resultado sem explicar processo e que inspiravam esperança sem satisfazer curiosidade sobre detalhes específicos. Os 7 aspectos da revelação que Paulo recebeu, mas nunca publicou, são arrebatamento ao terceiro céu, palavras inefáveis ouvidas, proibição divina de comunicar, conhecimento de cronologia profética, revelação sobre a estrutura do reino celestial, mistério dos julgamentos futuros e revelação sobre restauração universal. Cada aspecto deixou pistas em suas cartas que podem ser investigadas por quem tem fome de descobrir conhecimento não comunicado explicitamente. Os 7 aspectos da revelação que Paulo recebeu, mas nunca publicou, revelam existência de conhecimento divino que transcende informação disponível publicamente. Paulo operava com sabedoria celestial, que influenciava todos seus ensinos, mas que permanecia parcialmente oculta por restrições divinas. Se esta investigação despertou fome desesperada por descobrir pistas da revelação não publicada, se reconhece necessidade de investigar além do óbvio para encontrar conhecimento oculto, deixe nos comentários "Quero investigar revelação oculta". Compartilhe esta descoberta com cristãos que têm fome de conhecimento mais profundo. O peso da revelação que Paulo guardou não deveria desencorajar com inacessibilidade, mas inspirar com possibilidade de descoberta. Não deveria frustrar com limitação, mas motivar com oportunidade de investigação, porque revela que existe muito mais conhecimento disponível através de investigação cuidadosa do que através de leitura superficial. Muito mais revelação acessível através de pesquisa diligente do que através de estudo casual. Muito mais verdade descobrível através de busca persistente do que através de satisfação com o óbvio. Investigadores espirituais podem escolher permanecer satisfeitos apenas com conhecimento explícito, que não exige esforço de descoberta, ou abraçar jornada de pesquisa que revelará aspectos da verdade que Paulo recebeu, mas não publicou completamente. Uma escolha resulta em conhecimento limitado permanente. Outra produz descoberta progressiva de revelação que foi guardada, mas que deixou pistas para investigadores determinados. Está na hora de decidir se você quer permanecer entre cristãos satisfeitos, apenas com informação óbvia, ou crescer até categoria de investigadores que descobrem conhecimento oculto através de pesquisa persistente. A pergunta final não é se revelação não publicada existe. Paulo confirmou que existe. É se você está disposto a pagar preço da investigação séria para descobrir aspectos da verdade que foram guardados, mas que podem ser investigados através de evidências deixadas strategically. Você está pronto para investigar?